palestra é maravilhosa, né? Porque o guia fala que esse estado de união é estar com Deus, né? Só que ele fala que, deixa eu já começar aqui, ele fala que todo ser humano, todos nós, a gente busca esse estado de união. Só que ele fala que no plano terrestre, o nível da nossa evolução da humanidade hoje, esse estado ainda é impossível aqui no estado que nós estamos, né? Fiquei um pouco frustrada, eu confesso, quando eu li isso, que eu falei, poxa, né, a gente estuda tanto, a gente já deveria estar bem avançada, mas enfim, esse estado de união, a gente tem lampejos durante a nossa vida, é um estado onde a gente está nesse eu superior, a gente está nesse eu real, a gente é um estado de ser, não é alguma coisa que a gente vai buscar ou que a gente faça lá fora, ou que a gente contribua lá fora, mas esse estado de união é um estado de ser. E ele envolve, nesse estado de ser, ele está diretamente ligado à lei da causa e efeito, né? Por isso que ele fala que nós ainda estamos longe desse nível de união que a gente gostaria de estar, né? Ele fala que para a gente alcançar essa união, tem duas etapas antes, duas etapas preliminares que podem contribuir para esse processo, esse caminho para a união. O menos desenvolvido, vamos dizer assim, que ele fala, conforme o nível de evolução da pessoa, do indivíduo, ele pode permanecer nesse estado de cooperação, ou então ele um pouquinho mais desenvolvido, ele vai estar nesse estado de comunicação, e o mais desenvolvido de todos, ele está no estado de união. União interna consigo mesmo, com os seus eus internos todos, e união com os outros à nossa volta, né? Ele fala que, então, para a gente chegar a esse estado de união, ele fala que sem cooperação e comunicação não é possível chegar nesse estado de união. E ninguém existe sem cooperação e comunicação. E o homem realmente não sobrevive. Então, se a gente imaginar, nós todos moramos aqui né, eu estou aqui em São Paulo, cada um de vocês está numa cidade. Se a gente imaginar, até para a gente estar aqui juntos hoje, né, precisou ter uma indústria de tecnologia, precisou ter o Zoom, precisou ter ondas, né, ondas de internet por aí, quer dizer, nós estamos todos interligados, mas por trás disso a gente precisou sim contar com cooperação e comunicação, senão a gente nem poderia estar aqui ao vivo conversando juntos sobre isso, né? Então, é fácil a gente compreender, num primeiro momento, essa comunicação e cooperação nos planos físico e mental. Então, como eu estou falando, por exemplo, os alimentos que estamos aqui na cidade, quando a gente vai comprar uma garrafa de suco, a gente vai comprar um frango, ou vai comprar uma alface, uma maçã, qualquer coisa assim, não só para nós nos alimentarmos, provavelmente isso daí veio de um agricultor que estava lá na lavoura. Então, o aspecto físico e mental, os computadores que a gente usa, os vestuários, as roupas, os transportes, tudo hoje que a gente precisa e usa, tem pessoas atrás, né, que foram contribuindo para que essa malha, essa rede de cooperação e comunicação acontecesse, e é fácil a gente entender isso no nível físico e no nível mental, tá? Hoje em dia também é importante lembrar, com esse problema do coronavírus, no mundo inteiro, as indústrias farmacêuticas de pesquisa, né, o que eles tiveram que estudar, elaborar, e num tempo recorde para fazer essa vacina, e tudo isso, né, objetos de limpeza, álcool, gel, máscaras, enfim,
no plano material, que envolve o físico e o mental, a gente entende muito fácil essa questão da cooperação e da comunicação. Mas agora, e no plano espiritual e emocional? Emocional. Vocês conseguem entender que a gente também precisa se comunicar e cooperar para que as nossas necessidades, vamos dizer, de nutrição emocional sejam atendidas? Aqui a gente começa a não ter isso muito palpável, né? Como eu falei, eu estou com sede, eu preciso me alimentar, eu vou e compro uma fruta, isso é fácil. Mas e daí quando eu estou triste? E quando eu estou angustiado? E quando eu estou sem esperança, né? É difícil a gente entender isso, que também envolve cooperação e comunicação, tá? Para que a gente entre nesse estado de união, né? Então, é difícil perceber, num primeiro momento, que a cooperação e a comunicação, elas também estão atreladas aqui a nossos planos, a nossa consciência espiritual e emocional, né? E como isso acontece de fato, né? Então, por exemplo, a cooperação, o guia fala que é fácil entender, a gente coopera quando a gente tem um trabalho comum, então, intelectualmente, a gente se une, quando vai fazer um esporte, a gente se une, quando a gente vai fazer um lazer e qualquer coisa assim, a gente coopera, comunica, conversa e faz acontecer, né? Mas por uma família ou um grupo de pessoas estarem bem, né? Um ambiente de trabalho para estar emocionalmente saudável e equilibrado, né? A gente aí já começa a não perceber, não é tão palpável, né? Perceber o quanto a comunicação e cooperação no nível emocional também é importante, né? Para que a gente, no ambiente de grupos que a gente vive, família, trabalho, amizades, que a gente também, através da cooperação e da comunicação, que a gente está nesse estado harmonioso e equilibrado, tá? A gente não tem muito essa consciência, talvez, tá? Então, ele volta a reforçar que tem 4 níveis de consciência, que nesses 4 níveis de consciência, física, mental, emocional e espiritual, estão envolvidos leis, que a gente pode dizer lei do livre-arbítrio, lei de causa e efeito, como ele falou, autorresponsabilidade como forma de crescimento, igualdade para todos, então, nessas leis, se a gente conhece essas leis e está em harmonia com essas leis, nos 4 níveis de consciência, a nossa vida ela flui, a comunicação, a cooperação e a união é bem mais possível. Agora, se a gente não conhece essas leis, ou ignora, ou por causa do nosso desenvolvimento, a gente não pratica ou não harmoniza de acordo com essas leis, elas, então, são distorcidas. Quando a gente vai, por exemplo, para uma individualidade muito forte, um egocentrismo muito forte, né? A comunicação sou eu em detrimento dos outros, a gente sabe aquelas distorções comuns que acontecem na nossa vida, então a comunicação ela começa a truncar, ela começa a não ser possível, tá? Então a união, que seria o resultado da comunicação e a cooperação, ela fica impossível porque a gente está contrariando essas leis universais, né? De novo, nos 4 níveis de consciência, né? A gente precisaria alinhar com todo mundo esses 4 níveis de consciência e alinhar com as leis espirituais, né? Ele fala que, nesse âmbito da comunicação, existem 2 grandes distorções nas leis da comunicação, que envolvem comunicação, né? Uma delas é um excesso de avidez e ansiedade para se comunicar. Vocês devem conhecer pessoas
que querem impor a vontade, impor a verdade, impor o seu ponto de vista, né? São pessoas que distorcem a realidade, elas estão inflexíveis, elas vivem por um prisma meio imaginário, meio fora da realidade, num aspecto muito infantil, muito unilateral, muito exigente, muito uma exigência irreal e infantil, né? E está longe da reciprocidade saudável que deveria haver entre os relacionamentos de pessoas desenvolvidas, onde há um respeito, há uma livre escolha, a causa e efeito, a lei da igualdade, enfim, autorresponsabilidade, tudo envolvido, né? Então, essa pessoa que se comunica avidamente, ou que ela é muito, impõe muito a forma egóica, individualista dela, né? Ela ao agir com força, com essa expressão ávida, urgente, ela acaba fazendo com que o outro se defenda. Vocês imaginem uma pessoa que começa a falar exaltado, começa a falar com uma força para se comunicar, com urgência, com exagero, o outro começa a se retrair. Então, nessa distorção, é praticamente impossível as pessoas entrarem em união, que a comunicação seja feita, né? Então, parece que você quer impor suas ideias, essa figura já rodou a internet inteira, todo mundo já deve ter visto, né? Mas são duas pessoas, né? Vamos dizer assim, egocêntricas, com essa avidez e não conseguem incluir o outro, elas são inflexíveis e a verdade delas é somente o que elas conseguem enxergar, elas estão fechadas para a interpretação do outro, né? Então, apesar da vontade da união, apesar da vontade da comunicação, e às vezes o amor envolvido, às vezes a gente faz isso com filhos, com pessoas que a gente ama muito, gosta muito, mas essa urgência, essa avidez ou esse exagero em colocar o seu ponto de vista acaba fazendo o efeito contrário, a pessoa se defende, ela não consegue escutar o que você tem para dizer. Então, nesse caso, com esse tipo de distorção, a comunicação é inviável, completamente inviável. Então, a gente fica num círculo vicioso, principalmente com as pessoas que são caras, as pessoas importantes a nós, né? Porque essa força com que a gente... Quanto mais a gente força que o outro compreenda ou aceite a nossa verdade, mais o outro se defende e a gente acaba se decepcionando, mais a gente sofre, se magoa e fica um círculo vicioso terrível, né? Então, aqui é importante ressaltar o que quer dizer pessoas caras, né? Que são pessoas, esse círculo vicioso, no ponto de vista da consciência emocional, se as pessoas não fossem importantes, talvez a gente não batesse de frente tanto, a gente não precisaria impor tanto, mas quando envolve amor, afeto, admiração, mesmo que a gente não tenha consciência, o nosso estado mais infantil, mais imaturo, toda vez que entra amor, se a gente não tem uma evolução, muito desenvolvimento pessoal, essas pessoas que são importantes para nós, né? Elas, ao não aceitarem ou não escutarem a nossa verdade, a gente começa a reagir emocionalmente. Então, os descompassos são justamente diante daqueles que são importantes, que eu amo, ou que eu admiro, ou que eu realmente eu considero essas pessoas. Quando eu imponho essa minha forma exagerada, eu causo nos outros justamente uma aversão, né? Uma porta fechada, e daí mais eu
eu me decepciono e me magoo, né? Então, o não êxito, né? A gente ainda mais reforça a crença e o não amor, né? A gente reforça aquele padrão vicioso, amoroso, né? Emocional, quando a gente tem essa imaturidade e se impõe de uma forma exagerada, né? E o que é preciso compreender aqui, para a gente começar a desmantelar esse círculo vicioso, é que, na realidade, isso não tem nada a ver com amor saudável nem maduro, são simplesmente pessoas que têm pontos de vista e valores distintos, mas não quer dizer com isso que a pessoa não ama a gente, ela simplesmente ela não está me escutando, não está querendo perceber. O que eu estou falando é pela forma, não porque eu porque ela não me ama. Isso é muito importante para nosso lado infantil emocional, né? A gente compreender que isso não tem nada a ver com amor, mas sim com valores e posições diferentes, isso dá um certo alívio, né? E a segunda distorção é o outro lado do pêndulo, que a pessoa do outro lado ela é espinhosa, porque quando ela chega assim, com muita força, é como se ela tivesse um monte de espinhos e a gente tem que se defender desses espinhos. Então, o outro lado da moeda, outro tipo de distorção, é a pessoa que, pela sua personalidade ou pela sua estratégia de se comunicar na vida, ela já chega meio retraída, ela já chega meio defendida, né? Então, ela meio que não se coloca, ou se ela se coloca, ela não coloca com muita confiança, e isso também alimenta o círculo vicioso dela, onde ela se magoa, ela encolhe, e está vendo? De novo, eu não vou conseguir falar o que eu queria, de novo, esse mundo é ruim, de novo, deixando de se comunicar, né? E quando ela vai para esse padrão, onde ela se encolhe e se retrai, na realidade, ela não toma a iniciativa de virar esse jogo, quer dizer, ela não vai buscar dentro dela recursos e forças para que ela tente se expressar de uma forma mais adulta, mais acertada, né, colocar os seus sentimentos. Tudo isso que a gente está falando aqui, as distorções, é da falta de cooperação e comunicação, principalmente no lado emocional, que esse é o nosso problema, tá? Então, daí a gente está sempre meio que oscilando, horas a gente está tentando falar com mais urgência e horas a gente também se retrai. Tá? Então, a comunicação nesses dois casos é completamente impossível, né? Então, a necessidade de comunicação saudável, isso é uma coisa inerente de todo ser humano, todo mundo quer e anseia por uma comunicação agradável e saudável, mas como conseguir emocionalmente uma comunicação saudável, né? A solução nunca está fora, isso é uma parte nossa muito imatura emocional, que a gente quer que o outro adivinhe, o outro né, adivinhe as minhas necessidades emocionais e me atenda. Então, nunca vai vir deste modo e de fora, né? E também não adianta essas duas estratégias de ou usar um forçar ou retrair, né? Não é assim, desta maneira. Para que a gente saia desses dois tipos de distorção, a gente tem que fazer uma investigação profunda e corajosa nesse campo emocional nosso, buscar o que é legítimo, buscar qual é a nossa necessidade emocional, que a gente ainda não tem muito claro, e muitas vezes é uma questão que a gente vem com decepções de uma infância, desde a infância, uma vida inteira, né, nesse ciclo vicioso que se repete, e que quando essa minha dor, né, que eu entendo como falta de amor, ela é provocada novamente, eu não consigo me comunicar,
E aí eu vou para essa questão quase de vida e morte, né? Mas a gente ainda não tem isso muito claro. Então, por isso, a saída é a gente fazer uma investigação profunda e corajosa nesse campo emocional e ver o que é, de fato, lá embaixo, que é genuíno, que é verdadeiro, que o guia fala, é até divino, né? Mas não a forma de tentar se comunicar de uma forma distorcida. E quando finalmente a gente entende qual é a nossa necessidade, a gente percebe que esses dois tipos de correntes distorcidas, elas não são mais necessárias. Então, a partir do momento que eu descubro qual é a minha necessidade emocional e que para pedir ou para que essa necessidade seja atendida, eu vou ter que me comunicar de uma forma mais adulta, mais madura, né? Então, à medida que eu vou tendo essa consciência interna e praticando isso lá fora, a minha comunicação agora de uma forma mais adulta, mais responsável, gradualmente a gente vai vendo a nossa comunicação se tornar saudável. Né? Ela, por amor a mim, essa comunicação ela vai ficando mais saudável, vai ficando mais possível, né? Então, a comunicação de verdade é quando a gente aprende a não pressionar os outros para nos comunicarmos, né? Para jogar no outro com uma força as nossas necessidades emocionais, que muitas vezes essas necessidades, os nossos desejos emocionais, a gente não faz nem o trabalho de investigação e a gente nem sabe o que a gente quer, mas que se o outro me amasse, ele deveria saber. Então, tem horas que parece que a gente quer que o outro seja um médium e faça o trabalho que a gente mesmo não quer fazer, né? Então, isso envolve violação de todas essas leis que a gente está falando, de igualdade, de livre-arbítrio, de responsabilidade, de causa e efeito. Aqui é uma violação de todas essas leis, né? Então, quando a gente aprende a não pressionar e em vez de jogar para os outros, né, as nossas urgências e as nossas imaturidades emocionais, aí efetivamente a comunicação se faz, né? E tem uma frase do guia que ele fala que é muito legal nesta comunicação, como se fosse, né, como nessa figurinha, uma comunicação empática, né? Onde eu agora vou ajudar o outro, vou me comunicar com o outro para que ambas as necessidades de nós dois envolvidos, a gente nessa troca e nessa cooperação e nessa comunicação, a gente tenha essa união e que as nossas próprias necessidades sejam satisfeitas. Né? Uma parceria, na realidade, né? Então, através do estado de consciência, o que vai mudar é a gente agora estar consciente, né? E quanto mais nós tivermos o nosso eu real, né? Primeiro entendendo o que acontece aqui dentro, comunicando-se com as minhas partes, inclusive com a minha parte emocional, mais imatura, com a minha criança, eu entendendo o que é que ela precisa. Neste lugar, através do eu real, com muita maturidade, com muita serenidade, com muita assertividade, eu vou e me comunico lá fora, sem atropelar ninguém, respeitando o outro, respeitando as leis todas, e nesse lugar de eu real, a nossa vida flui, a parceria, a comunhão acontece e a vida flui, né? E o resultado dessa boa subsistência física, mental e agora emocional e espiritual, através do eu real, vai funcionar melhor o nosso caminho em direção à união, tá? Então, só através do nosso eu real, na realidade, com consciência, com maturidade, que eu consigo estabelecer essa comunicação interna, tá?
Então, tem uma frase bonita do guia que ele fala: descubram tudo isso e limparão o caminho da verdadeira comunicação em todas as facetas e aspectos. Essa interdependência saudável só pode existir se forem independentes, não em relação a outra pessoa, mas em relação à sua própria necessidade. Aqui eu colocaria um parênteses, né? Necessidades emocionais e urgências distorcidas, e somente com base na independência que podem ter uma interdependência saudável, tá? Então, acho que é isso.